Queria compartilhar com as irmãs uma palavra que o Senhor já vem falando ao meu coração há alguns dias. Ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 21, e o verso é de número 5. E depois nós vamos para o verso de número 14. Amém? Gênesis 21, 5. 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Lá de número 14, fala para nós assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo-o sobre o ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque lhe farei uma grande nação. Amém? Glória a Deus por isso. Mas essa palavra ela tem falado muito ao meu coração, porque muitas das vezes nós, como servos, né, nós sabemos e conhecemos a história em que Sara pede a Agar, a Abraão que se deite com Agar, porque ela não acreditava na promessa que o Senhor havia feito a eles, de ter um filho, de ter uma descendência. E a palavra do Senhor fala para nós que Abraão já estava com uma idade muito avançada. Eu acredito que nessa época eles já tinham aí seus 85 anos, ela, né? Quando aconteceu a promessa. Só que a palavra do Senhor, no verso de número 5, conta para nós que Abraão tem uma idade já de 100 anos e a promessa ainda não havia sido cumprida. Então eu penso que Sara conjectura que naquela promessa já não havia mais chance dela ser realizada. Mas para o nosso Deus, o Deus que nós servimos, não existe um tempo, não há impossível, ele não é ilimitado. E diante dessa situação, Sara tenta dar um jeitinho, assim como eu e você muitas vezes tentamos dar um jeitinho nas nossas situações. E nós nos vemos em situações tão difíceis e pensamos: como o Senhor um dia nos prometeu isso? E aí nós imaginamos uma maneira certa de estarmos lidando com essa situação. E diante dessa situação difícil, eu e você nos deparamos com desertos, com lutas, com dificuldades, com morte, com um grande aprendizado, porque precisamos entender que não é sobre nós, que não somos nós que fazemos, e sim Ele. Essa palavra também ela nos explica que Agar estava ali já no deserto com Ismael, porque quando a promessa se cumpre na vida de Sara e de Abraão, nasce Isaque. Quando Ismael começa a, vamos dizer assim, a zombar de Isaque, Sara, vendo aquela situação e constrangida pelo que já estava acontecendo, Sara manda com que Agar vá para o deserto. Sara diz para Abraão: mande sua serva embora com o menino. Abraão obedece aquilo que Sara diz, porque o Senhor também lhe autorizou isso. Então, se formos estudar e ver o que tem acontecido sobre essa história, entendemos que Gênesis, lá no capítulo 21, no verso de número 14, ele conta para nós que Agar já estava no deserto com Ismael. Já era um fato. Então, quando toda a água dela já tinha se acabado, e ela, para não ver o filho dela morrer, ela o deixa debaixo de uma árvore. Porque ela acreditava que o destino de Ismael era apenas a morte.
E o que nós podemos entender com o que Agar faz? Que quando nos colocamos no lugar de Agar, nós acreditamos que quando não nos falta nada, quando o recurso acaba, quando está faltando o nosso alimento físico, o nosso alimento espiritual, quando está faltando aquele dia e que precisamos de alguém para nos segurar nas nossas mãos, eu e você pensamos que é o fim. Quantas vezes eu e você pensamos que é o fim? Nós não acreditamos no milagre, entendemos quem está próximo de nós. Nós também não acreditamos nas nossas promessas. Nós nem sequer confiamos naquilo que o Senhor Jesus um dia nos prometeu. Porque nós esquecemos de tudo que ele um dia nos prometeu. Porque a nossa mente, às vezes, ela nos... eu posso dizer que ela nos blinda. Ela nos faz esquecer das promessas. Mas, de repente, os nossos testemunhos, a nossa vida, ela vai transformando. E eu olho muito para isso porque, às vezes, nós somos esse crente Agar, que já não acredita mais na promessa. Agar já pensava que Ismael ia morrer, e quando tem muita gente falando sobre essas coisas, nós entendemos que eles falam ao nosso respeito aquilo que nem mesmo Deus falou, irmãs. Eu vou repetir para que você entenda. Tem muita gente falando coisas sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, que Deus não falou. É, Jesus. Aleluia! E nós precisamos identificar isso, nós precisamos entender isso, para que o nosso sonho, para que a nossa promessa não morra em nós mesmos. Porque quando a mãe de Ismael diz que ele ia morrer, ela pega o menino e coloca debaixo de uma árvore. A palavra do Senhor, ela é clara. Ela pega o menino e coloca debaixo de uma árvore. Eu imagino que aquela mãe desesperada, ela deixa aquele menino ali porque ela não quer ver a morte do menino. E a palavra do Senhor fala que ela anda um arco de flecha. O tamanho, né? E aí, eu e você podemos imaginar que quando ninguém mais acredita no que eu e você podemos ser ou fazer, aí sim o Senhor entra com providência. Porque a palavra fala para nós, não que o menino abaixou a cabeça. A palavra não fala para nós que o menino desistiu. A palavra não fala para nós que o menino ficou sentado debaixo da árvore esperando a morte. A palavra fala para nós que o menino levantou a voz. Oh, glória a Deus, aleluia. E por que o menino levantou a voz? Porque o menino sim, ele queria conjecturar, ele queria dizer, ele queria chegar perto de Deus, e naquele momento ele entendeu que ele precisava criar forças para sobreviver. E eu e você precisamos criar forças para sobreviver. O Senhor Jesus, ele está nos forjando em meio a um deserto, em que eu e você pensamos que vamos morrer, que eu e você pensamos que precisamos desistir, que acabou, mas nós não somos o crente Agar. Nós vamos precisar levantar a nossa voz e entender que nós estamos aqui porque temos um propósito e carregamos um propósito diante do Senhor. Aleluia. Nós não podemos, eu estava vendo a irmã orar e ela falou sobre o medo que nós temos de falar de Deus. Mas, primeiramente, nós precisamos levantar a nossa voz. Sabe por quê, irmãs? Porque primeiro que nós precisamos lembrar das nossas promessas. Nós precisamos voltar um pouquinho lá no passado, quando a irmã disse aí, ó, que ela tem um caderno de oração. E quantas irmãs ela já riscou do caderno de oração, porque já recebeu o milagre? Olha que coisa mais linda. Olha só, é porque ela acredita na promessa. Ismael pensou, eu sou o filho de Agar, mas eu também sou filho de Abraão. Ele viveu com Abraão 17 anos. Então, ele viu Deus aparecendo para o pai dele, certo? E ele lembrou da sua descendência. Ele pensou, poxa, eu sou filho de Agar,
Porém, mas eu também sou filho de Abraão, eu também tenho a semente da promessa. Eu não vou morrer de sede no deserto, porque eu lembro de onde o Senhor me trouxe, quem sou eu, quem é meu pai. E você tem se lembrado quem é o seu pai? Quem tem te sustentado toda manhã? Quem é aquele que tem segurado nas tuas mãos e tem te guiado pelo deserto? Ou será que você tem se esquecido, se feito de coitadinho e se segurado ou se trancado dentro do seu próprio quarto ou até mesmo dentro da sua própria casa e dizendo assim: "Oh, meu Deus, eu sou uma pessoa inútil, eu não sirvo mais para nada"? Não. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar das promessas que o Senhor já fez sobre a sua vida e sobre a sua família. Sabe outro detalhe que nós precisamos nos apegar para que nós não entendemos e não nos deixamos escondidos e esquecidos debaixo daquela árvore? O que Deus diz ao nosso respeito. Ah, irmã, o que Deus diz ao nosso respeito é muito mais importante do que alguém diz ou que alguém pensa. Quem disse que ele ia morrer, a mãe dele até pensou que deixando o menino ali, ela estaria se livrando da situação e que talvez o menino ficaria ali e que ele morreria. Mas se Deus não falou nada, ainda tem milagre. Acredite, irmã. Ainda tem milagre. Glória a Deus. Aleluia. E se tem milagre, tem livramento. Se tem livramento, ainda tem vitória. Nós cremos nessa palavra poderosa. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a última palavra vem de Deus. Aleluia por isso. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus nesta manhã sobre essa palavra. Então, quando Agar deixa o filho dela ali sobre aquela árvore, ela já ela já não tem mais forças, ela já não tem mais iniciativa, ela já não mais acredita, ela já não sabe mais das promessas, ela já nem lembra mais do que Deus diz a respeito, nem dela, nem do filho dela. Mas ela se esquece que quando o filho dela nasceu, o Senhor prometeu uma grande nação. Foi o Senhor que prometeu. Não foi apenas da boca de Abraão que saiu aquilo, foi o Senhor. Outro detalhe que eu e você precisamos estar sempre atentas ao que ao que o Senhor quer nos dizer, ao que o Senhor quer nos mostrar e nos moldar diante desse caminhar, é sobre o que Deus fez, o que Ele já fez, o que Ele já mudou, o que Ele já transformou. Ismael lembrou que Deus deu 2 filhos para o seu pai, Abraão, na velhice. E ele teve fé. Ele pode se lembrar de mim no deserto, dar água, porque o impossível com que Sara amamentasse um filho com mais de 100 anos, o Senhor, ele pode todas as coisas. Ismael, então, ele se lembrou daquele detalhe. Hoje a gente vê tantas situações, tantas pregações sobre Isaac e Ismael, 2 povos distintos, a briga no Oriente e essa guerra que se instaurou. Mas eu e você podemos imaginar Ismael, que conviveu com Abraão durante 17 anos, observando a fé dele. Ismael se lembra do que Deus já fez na vida de Abraão. E Ismael clama ao Deus. Ele diz: ele pode se lembrar de mim aqui no deserto e me mandar água. Porque se Deus foi capaz de dar um filho para o meu pai com aquela idade avançada, ele é capaz de me livrar dessa situação. Olha quem era Ismael. E na hora da maior tensão, do maior problema, da maior dificuldade da vida de Ismael, ele nos dá essa chave. Porque para mim é uma chave. Porque às vezes eu e você esquecemos disso e não conseguimos abrir a porta. Não queremos entrar pela porta da frente. Queremos nos esconder ou até mesmo forjar a entrada da porta ou
pela janela ou a entrar pela porta dos fundos. Mas o Senhor, ele é um pai zeloso, amoroso, ele nos quer fazer entrar pela porta da frente, irmãs. Ele nos dá uma receita. Ele lembra do que Deus fez com o pai dele. Porque Deus falou, eu vou fazer o mundo olhar para Ismael. Tem muita gente que acha que só Deus vê só Isaac. Que Isaac, sim, era o fruto da promessa. E diante de tantas situações, eu também olhei, e essa palavra falou muito comigo por isso, porque eu dizia assim, Senhor, o que eu tenho gerado em mim, eu tenho gerado Ismael ou eu tenho gerado Isaac? Porque Ismael tem sido aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, aquilo que às vezes eu me contento com a bênção que eu posso apalpar. Mas Isaac é o fruto da promessa. Eu tenho gerado a pressa ou eu tenho gerado a promessa? Olha, irmãs, o que o Senhor fala conosco. O que você tem gerado nesta manhã, irmã? Você tem acumulado Ismael? E eu pensava isso, e o Senhor me disse, Ismael não é fraco. Ismael não é só um mediador de bênção. Ismael não é apenas o fruto da pressa, do orgulho, da soberba, da desobediência de Sara. Não, Ismael, ele prosperou no deserto. Porque Deus abriu uma fonte de água porque ele precisava de um copo apenas de água. E Deus lhe deu essa fonte. Então eu e você precisamos entender que Ismael é sim um filho amado. Ismael, ele não foi projetado por Deus, porém o Senhor permitiu Ismael nascer e fez dele uma grande nação. Olha que situação que Abraão vivia. Você acha que Ismael bebeu sozinho daquela água? Não. O que Deus vai trazer para a sua vida. Pega essa visão, irmão, que Deus vai trazer para a sua vida nessa manhã. Através dessa palavra, e eu sei que você vai ficar remoendo essa palavra o dia inteiro, sobre Isaac e Ismael. É o que muita gente vai usar. Porque ele apenas para que você bebesse da água, mas para que você transbordasse na vida de outra pessoa. Aleluia. E o que Deus vai trazer para a sua vida nessa manhã, muitas pessoas vão usar. Ah, irmã, eu não tenho nada. Tem sim. Você tem o dom de amar. Você tem o dom de aconselhar. Ou você tem o dom de orar. Ou você tem o dom de cozinhar. Ou você tem o dom apenas de abraçar. Mas que seja um abraço que cure, seja um amor que dê amor de verdade, que seja uma cozinha, que mostre para as pessoas que é sobre o seu cozinhar que você está fazendo com amor. Que a sua comida venha curar alguém. É a palavra que o Senhor Jesus manda liberar sobre a sua vida nessa manhã. Porque você precisa acreditar nas promessas. Você precisa entender o que Deus diz ao seu respeito. E você também precisa lembrar o que Deus já fez ontem. Não é só sobre hoje, sobre o problema que você está vivendo hoje. Porque não é só sobre a fonte de água que um dia o Senhor abriu para Ismael ali naquele deserto, para que ele retirasse um copo de água. Não. É sobre o que ele vai transbordar na vida de outras pessoas. E é diante da nossa fraqueza, sim, da fraqueza de Ismael, é que Ismael bebeu daquela água, mas que também eu tenho certeza que todos tiveram que olhar para Ismael e a descendência dele, que são os árabes, da região onde produz 64% do petróleo mundial, que Deus colocou sobre a descendência dele, é que ele vai derramar sobre a vida de muitas pessoas. Às vezes eu e você não entendemos o porquê de Ismael ter nascido, mas o Senhor permitiu que ele nascesse, para que o nome dele fosse glorificado. Então eu creio que Deus colocará algo em sua vida, que todos vão ter que olhar para você e dizer, não é o fim. Porque Deus tem uma fonte inesgotável de bênçãos para mim e para você. Às vezes eu e você pensamos, Ismael, ele é uma realidade.
é uma realidade em nossas vidas. Todos esses conflitos, essas coisas. E eu pensava muito sobre isso, sobre aquele povo. E eu dizia, Senhor, por que eles são tão prósperos? Por que, Senhor? A palavra do Senhor, ela é clara, porque ele vem da genealogia de Abraão. Ele carrega uma semente de prosperidade, em que o Senhor prometeu a Abraão. E eu e você, às vezes, não entendemos, porque preferimos viver o hoje, porque preferimos viver o que sentimos, o que podemos tocar. E assim, muitas vezes, nós nos contentamos com meias bênçãos, meias promessas, meias verdades. Mas o Senhor nos trouxe nessa manhã para dizer que todos nós, às vezes, acumulamos Ismaéis, mas nós também temos Isaac. Porque o Senhor tem uma fonte inesgotável de bênçãos para mim e para você. O que nós temos gerados o fruto da promessa, que é Isaac, ou nós temos gerado o fruto da pressa, que é Ismael. Eu vou deixar essa pergunta para que você se permita ser confrontado nesta manhã. E que o Senhor venha falar de uma forma específica ao seu coração. Porque às vezes a palavra, ela ainda não movimentou aquele momento seu com o Senhor. Mas eu sei que você vai ficar pensando em Isaac e Ismael. Assim como o Senhor há dias vem me trazendo a pensar sobre isso. Sabe o que me gerou isso, irmãs? Eu tenho um sobrinho, uma prima, e ela mora na Bélgica. E ela casou com um descendente árabe. E quando ela veio ao Brasil, ela veio nos visitar aqui na nossa casa e ela trouxe o filho dela. E o filho dela chama Ismael. E pensa numa criança feliz. E aquilo foi gerando no meu coração e eu pensava, por que ela colocou o nome dele de Ismael? Porque eu conhecia a história. Eu conhecia e eu sabia. Só que eu enxergava Ismael com um olho. Mas o Senhor me trouxe a enxergar Ismael com outra visão. Às vezes nós precisamos sair do nosso cenário para que o Senhor nos faça enxergar algo muito maior que Ele tem para nos entregar, sabe, irmãs? E eu fiquei pensando, por que ela deu o nome dessa criança de Ismael? E eu convivi com ele aqui alguns dias. E pensa numa criança abençoada. E eu ficava olhando para aquela criança e eu dizia, Senhor, eu profetizo sobre a vida dele a bênção de Ismael. A bênção de Isaac sobre a vida dele. Porque eu não queria acreditar que aquela criança se chamava Ismael. Porque a minha limitação era tão pequena que eu pensava que Ismael era uma criança não próspera. Eu pensava que Ismael era uma criança que não deveria ter vindo ao mundo. Olha só como eu sou frágil, como eu sou fraca, como eu sou limitada, irmão. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu disse, Senhor, me perdoa. Perdoa, Jesus, porque eu pensei aquilo. Irmãs, eu fiquei tão constrangida sobre essa palavra que eu não consigo, assim, dar dimensão para as irmãs de entender sobre isso. Porque às vezes o Senhor, Ele nos leva a lugares, a pessoas, a palavras que nem nós mesmos entendemos. As situações nossas do dia a dia não nos permitem enxergar. Mas se eu for olhar para Isaac, eu vejo um menino forte. Eu vejo um menino que não pediu para nascer, mas que ele veio ao mundo para que eu e você entendêssemos sobre uma fonte que jorra água. Para que eu e você pudéssemos entender que o Senhor, Ele abre porta onde não tem porta. Ele nos dá água de beber em meio ao deserto. E não apenas um copo para mim, mas para que através de mim outras pessoas também sejam abençoadas. E essa semana passada eu vivi uma situação e eu queria muito compartilhar esse testemunho com as irmãs, porque todas as vezes que as meninas me chamam, elas já falam, Sabrina, é assim, impactante, muitas das coisas, irmãs, e às vezes a gente não entende o que Deus faz. Essa semana, eu estava passando muito mal mesmo.
E aí eu levantei passando muito mal, não dormi à noite, internei com enxaqueca muito forte. E aí amanheci, sentei na minha cozinha, não consegui nem tomar meu café. E sempre eu faço meu devocional de manhãzinha, assim como a gente está fazendo aqui. Eu tiro meus minutos com Deus. E naquele momento eu falei para o Senhor assim, falei, Senhor, hoje eu não sou nada. Falei, Jesus, hoje eu não dou conta de nada. Me ajuda, Senhor, segura na minha mão, porque eu estou me sentindo tão fraca. Passado uns 10 minutos, meu telefone toca. Era uma irmã de outra igreja. Ela me ligou e disse assim, missionária, eu preciso de você. Eu falei, eis-me aqui. E ela disse assim, eu preciso ir a Goiânia, eu tô com uma irmã na UTI. E eu preciso falar do amor de Jesus para ela, porque o Senhor vai recolher. Naquele momento eu fiquei em choque. Eu só consegui dizer para ela assim, irmã, eu vou ligar para o meu esposo e vou falar com ele. E eu já retorno para a irmã. Naquele momento eu pensei, eu ligo ou eu não ligo? Eu estava tão mal, meu corpo doía tanto. Eu peguei e liguei para meu esposo. Pensei assim, ele vai dizer, não, você passou mal. Então hoje não é dia de você ir, você se aquieta em casa. Irmãs, quando eu liguei para ele, na primeira vez que o telefone tocou, ele atendeu. E eu disse para ele assim, a irmã falou, e ela está muito em Goiânia. Senhora de idade, ela tem uns cabelinhos brancos. E na hora ele falou para mim assim, então vai e leva ela. Eu precisava da bênção do meu esposo, irmãs. Eu precisava. Eu saí daqui, eu me armei rapidinho e ela veio. Veio com uma filha dela e nós fomos. Nós chegamos naquele lugar e eu no caminho eu ficava pensando, Jesus, como que eu vou chegar naquele lugar? Como? O que eu vou fazer lá? Se eu não estou dando conta de mim hoje. E o Senhor nos levou ali. E no meio do caminho eu pensei, lembrei que eu tinha uma carteirinha de... Eu fiz um curso de capelania, então eu podia entrar em UTIs, né? E aí ela me perguntou, ela falou, irmã, você consegue... Eu disse, eu tenho a carteira, vamos orar, vamos ver o que Deus vai fazer. Nós chegamos ali no Hospital Araújo Jorge, eu mostrei a minha carteirinha e a moça que estava do lado da recepção, ela olhou para mim e disse, você não pode entrar. Aqui nós não permitimos mais visitas religiosas. Desde a pandemia, já não é mais permitido. E a gente confiando ali naquele pedacinho de papel, e eu pensei assim, falei, Jesus, o que eu vim fazer aqui? Eu fiquei sentada ali por mais de uns 40 minutos. E ela olhava para mim e eu pensava, Jesus, me dá uma estratégia. Por que o Senhor me trouxe aqui neste lugar? Eu acordei dizendo que eu não conseguia nem ser eu mesma. Naquele momento, eu me levantei e fui lá para fora e tinha um senhor em cima de uma maca. Ele estava com o filho dele. E na sequência chegou uma ambulância escrita Morrinhos. Eu não sei se aqui tem alguma irmã que conhece essa cidade ou se é dessa cidade. E naquele momento o Espírito Santo falou para mim assim, ore com ele. Irmãs, eu me cheguei perto daquele senhor, ele estava com muitos curativos assim, sobre a garganta, o peito. E ele tinha uma cobertinha. E ele já estava bem magrinho. Eu falei com ele, o senhor aceita que eu ore com o senhor? Ele sacudiu a cabeça que sim. Naquele momento eu tirei o óleo e eu orei com ele. Eu não conseguia chegar perto dele, mas eu segurei no pé daquele homem. E eu orei com ele. E o Espírito Santo disse para mim, fale para ele da minha palavra, da palavra de amor que o Senhor colocou no seu coração. O filho dele começou a chorar, o motorista da ambulância começou a chorar, e eu não estava entendendo nada que estava acontecendo ali. As pessoas começaram a se juntar ao meu redor, e aquele filho começou a gravar a oração, e eu falando do amor de Deus, e eu falei para ele assim, o Senhor conhece Jesus? O filho dele falou para mim, ele não consegue falar. Eu falei, basta que o Senhor balance a cabeça para mim. O câncer, irmã, já tinha tomado toda a garganta, o esôfago, o fígado. Aquele homem estava indo embora para casa, porque já não havia mais solução para ele ali naquele hospital. E naquele momento eu disse para ele, o Senhor crê que o Senhor Jesus pode fazer um milagre? O Senhor crê em Jesus Cristo? Ele balançou a cabeça que sim.
E eu fiz aquela oração com ele ali no nome do Senhor Jesus. Eu disse, Senhor, que seja feita a tua vontade sobre a vida do irmão Milton. O filho dele me disse o nome. Aqui, ó, bem no cantinho do meu ouvido. E no instante em que eu orava para ele, outras pessoas ao redor pediram que queriam conhecer a Cristo. E aquele homem aceitou a Jesus. O filho dele aceitou a Jesus. As irmãs que estavam ao lado ali levantaram as suas mãos aos céus, reconheceram Cristo como o único verdadeiro Salvador. Naquele instante, irmãs, meu coração transbordava de alegria e eu dizia, Jesus, o meu papel hoje já foi cumprido. Eu posso ir embora para minha casa, que hoje eu já estou com o dever cumprido. Mas a pessoa que nos convidou para estar ali, ela já não tinha mais esperança. Ela disse assim, podemos desistir. Podemos desistir, nós não vamos entrar dentro dessa UTI. Eu disse para ela assim, meu dever está cumprido, irmã. Eu orei, o Espírito Santo me levou àquele senhor. E o Senhor fez um milagre ali. E mesmo que seja para o Senhor recolher aquela alma, é do Senhor Jesus, para a honra e glória do nome dele. Quando eu sentei no banco ali, diante de tantas pessoas, uma irmã veio, uma mulher, pediu, irmã, ore por mim. Eu vim fazer uma cirurgia de coluna, mas eu estou indo embora. Ali são pessoas, o cheiro da morte é muito evidente. Quem já foi ali sabe do que eu estou dizendo. Não é um lugar fácil de se estar. E aí, quando a vizinha dela ligou, ela disse, a minha mãe tentou entrar na UTI hoje de manhã, pode ir embora. Os médicos não vão liberar vocês para entrar. Eu disse assim, irmã, o Senhor nos trouxe aqui, ele tem um propósito. Eu estava crente que o Senhor já tinha feito o que ele precisava fazer aqui. Mas ainda há uma solução. Ela disse, qual? Eu falei, nós vamos conversar com a moça que é assistente social. Ela disse, você conhece ela? Eu falei, nunca vi, não conheço. Mas o Senhor vai preparar. Irmãs, era 3 horas da tarde, nós estávamos sem almoço, naquela situação, naquele lugar, com aquele cheiro, com aquela, sabe? Eu não sei explicar. E aí nós saímos de dentro daquele hospital e fomos andando pela rua. E eu ia perguntando, onde que fica a assistência social? Nós encontramos a sala. Chegamos até a mulher e ela disse, eu não posso liberar, ela já está em estado terminal. Eu falei, moça, o valor de uma alma é muito importante para Jesus. Ele nos trouxe aqui nesta manhã. Nós estamos até agora sem almoço. Irmã, libera para nós entrar pelo menos uma dentro daquela UTI para nós falar de Jesus para ela. Irmã, o Senhor Jesus vai cobrar de mim. E fui falando, e fui falando, e fui falando. A mulher, ela se compadeceu tanto de nós, irmãs, que ela nos deixou entrar dentro daquela UTI. Eu e a outra irmã. Quando eu liguei para a sobrinha dela, falando, estamos entrando, estamos paramentando para entrar, ela disse, eu não acredito. Porque a mãe e as duas irmãs foram aí hoje de manhã e elas não puderam entrar. Então o Senhor, ele preparou aquele horário. Nós entramos dentro daquela UTI, vimos a situação em que ela estava, conversamos, oramos. Ela já estava entubada. Então, se ela já não tinha mais sinais, os rins dela já tinham paralisado. Mas nós falamos de Jesus para ela. Ela conseguiu apertar a nossa mão. Apenas, apenas. Mas eu creio que o Senhor Jesus fez a boa obra sobre a vida daquela moça, uma moça de 27 anos, que tinha uma filha de 8 anos. E ontem o Senhor Jesus a recolheu. Irmãs, vocês não têm ideia do que eu tenho passado esses dias em relação a isso. Porque nós sabemos que nós não fomos ali apenas por uma alma. Nós fomos ali porque o Senhor nos mandou. Porque o Senhor tinha várias pessoas em que ele precisava recolher. Várias pessoas precisavam aceitar, conhecer, entender. Arabassoqueremanassoia, devanamas. E nós seríamos apenas um instrumento fraco, um instrumento que não estava dando conta de nada para aquele lugar. Entende, irmãos? Não é sobre a quantidade, não é sobre o que você pode. É sobre você reconhecer que você realmente não pode nada. E o Senhor, ele abre a rocha e ele despeja água e é um manancial de águas vivas sobre nós.
Então, irmãs, naquele momento eu entendi que o Senhor, ele nos quer mais perto dele. As irmãs podem observar que aqui atrás de mim tem um quadro de oração. Tem um quadro. Todas as pessoas que me ligam e me pedem, missionária, ora, missionária, me ajuda, ombra comigo. A gente tem colocado aqui, ó, cada pedacinho desse é um nome, é um relacionamento, é um casamento fracassado, é uma vida espiritual, é uma escola que tem problema, é uma viúva, é as mães intercessoras. Não é sobre nós, irmãs. É sobre aquilo que eu e você precisamos transbordar na vida de alguém, entende? A palavra de hoje é sobre isso. É que eu e você não pensamos apenas naquilo que nós não podemos, mas que nós entendemos que Ismael acreditou e confiou no Deus que um dia falou com o pai dele. Ele lembrou das promessas. Ele entendeu quem era Deus. Ele convidou o Senhor para estar ao lado dele. E ele disse: Senhor, ao meu respeito, as circunstâncias, elas me dizem não, mas o Senhor pode mudar essa situação. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade